Então, se a gente fizer uma análise desse termo, homossexualidade, que alguns criticam, é como se esse termo definisse e você fosse taxado por com quem você vai para a cama. Ou seja, o sexual ligado a sexo. Mas se você olha esse termo a partir de Freud, por exemplo, onde sexualidade, sexual está ligado a um erotismo, uma forma de prazer, você desvincula essa questão da cama, do homossexual, como aquele que vai para a cama. Ou seja, você para de pensar na pessoa a partir de com quem ela faz sexo, com quem ela transa. E nesse sentido a gente poderia inclusive manter o termo, porque começaram a surgir alguns outros termos, homoerótico, homoafetivo, quando na verdade o homoafetivo, um heterossexual poderia ser homoafetivo, se ele tivesse se relacionando com uma pessoa que é tão parecida quanto ele, que é, no caso, um espelho, ele vai ser homoafetivo. E é bacana a gente pensar nisso, porque o homossexual, também a gente pode pensar numa heterossexualidade, no momento que ele se relaciona com uma pessoa que é completamente diferente dele. Traz essa questão de, com cada um eu vou me comportar de um jeito. Eu acho que isso evidencia esse plano do invisível. Eu acho que isso só mostra pra gente que, na verdade, não há essa identidade tão definida. Que você, quando diz eu sou isso, na verdade você tem que incluir nesse isso milhões de outras identidades. Porque o que nos define são as relações. A gente é a partir das relações. Em cada relação a gente vai ser de uma forma distinta. Obviamente que a gente poderia pensar, então, o cara vai surtar, vai perder completamente toda a referência, ele vai agir de uma forma completamente outra com cada pessoa. Isso não acontece. Isso não acontece porque a gente está, de alguma forma, circundando e circulando esses planos. A gente anda e a gente circula pelos dois planos. A gente está na identidade, mas a gente pode perceber que também há uma quebra, que há um borrão, que isso não é tão definido. Mas a gente permanece na identidade porque somos seres da linguagem. O significante, ele determina. O significante dá um nome, ele fecha. Então, nesse sentido, a gente está nomeando, a gente está se posicionando. No entanto, esse significante é frágil. O plano invisível, ele é o plano do caos. A questão não é você viver em puro caos, que aí seria da ordem da loucura. A questão é você fazer um recorte. E esses recortes são os recortes que definem as nossas identidades, as nossas múltiplas identidades, mas não num sentido caótico. Porque existe uma coerência de comportamento. Você vai se comportar a partir de uma coerência. E eu acho que essa é a questão em relação a um transtorno de múltipla identidade, no qual você se perderia nesse caos. Mas eu não sei se é por aí. Porque eu acho que, de alguma forma, no transtorno de identidade múltipla, há uma coerência, só que essa coerência muda em determinada situação, em determinada pessoa. Mas, por exemplo, uma dupla personalidade. São duas personalidades coerentes, mas elas também são bem segmentadas. E aí não é a questão é a gente entender que há um borrão. Mas aí é da ordem da psicose, aí é da ordem da loucura. Aí estamos falando, de fato, de um transtorno, de uma coisa que é essa ideia, mas a partir de um lado patológico. É isso levado a um extremo. Que talvez toda essa ideia que eu esteja trazendo, que esses autores trazem, eles acabam, de alguma forma, desconstruindo um pouquinho alguns desses transtornos. Né? Então, alguém que talvez fosse taxado com um transtorno de múltipla personalidade, talvez olhado por esse viés, não fosse tido como tendo um transtorno. E aí você começa a quebrar e repensar o que é normal e o que é patológico. Então, essa ideia, né, de um plano de uma multiplicidade, de você poder, inclusive, assumir o borrão, né, assumir o que talvez alguns chamariam de fraqueza, ele vem fazer com que a gente repense esse lugar do que é normal e do que é patológico.
todo esse lugar do entre, é o lugar da lógica do múltiplo. E eu acho que o mais fundamental, inclusive, é poder pensar que a lógica do múltiplo, ela abarca a lógica identitária. Eu acho que isso é o ganho de todo esse pensamento, da gente entender que dentro do múltiplo cabe também o identitário. E aí a gente está falando num vagar por dois planos, e que em algum momento você precisa de uma identidade, mas paradoxalmente você se dá conta que essa identidade ela não é única. Então você fica nesse entre, nesse paradoxo. Então eu preciso de uma identidade, mas eu também posso lutar contra essa identidade. Em relação às representações políticas, isso é uma questão muito séria. Porque, ao mesmo tempo, eles precisam de um nome, eles precisam estar fechados num nome que não abarca, como, por exemplo, o grupo LGBT, a gente vê ali várias letrinhas. Como que dá conta de um grupo que é pura multiplicidade, é multiplicidade a todo momento. No entanto, eles precisam fechar, eles precisam de um nome, de uma representação para chegar lá e criar as políticas públicas. Ao mesmo tempo, esse grupo ele começa a pensar em coalizões, a partir de afinidades. E aí a gente, a partir disso, vai pensando numa dissolução. Essa identidade vai se dissolvendo e vão montando coalizões. Então, é o grupo LGBT com um grupo de cadeirantes, com um grupo dentro da favela. Então, é pensar num gay que mora na favela e um gay que não mora na favela. Como que é isso? Nesse aspecto, o autor João Silvério Trevisan, ele traz uma questão muito bacana, que é a questão da mudança do nome. Ele, no livro dele, Devassos no Paraíso, ele escreve gay, G-U-E-I, ou seja, gay de forma brasileirada, em oposição ao gay americanizado, G-A-Y, que seria aquele gay mais de elite. Isso é um exemplo para a gente ver que não há esse gay. Que gay é esse? Que identidade gay é essa? Ou ao menos, há de fato uma identidade, a gente sabe disso. Há uma identidade, há pessoas que se comportam de um determinado modo e que é um modo característico que ultrapassa e que está para todas as pessoas que compartilham daquilo. Acontece é que a gente não pode pensar que esse é o único modo, a única forma de ser gay, por exemplo, ou então de ser mulher, ou de ser negro, por aí vai. Um exemplo bacana para a gente trazer é Marcel Duchamp, com seu urinol. Ele enviou um urinol para uma competição de obra de arte. Foi, obviamente, recusado, ninguém compreendeu aquilo, como que um urinol pode estar dentro de um museu. Mas ele enviou aquilo e, de fato, reformulando essa questão de um nome, de uma identidade. Um urinol que tem um nome ligado à urina, que serve para fazer xixi, de repente está dentro de um museu com o nome de fonte e que ressignifica todo esse nome, urinol, e toda a funcionalidade de um urinol. Então é bacana que ele quebra, né? Esses exemplos dos artistas vão quebrando, vão mostrando que essa coisa rígida de uma coisa ser isso e unicamente isso, porque tem tal nome, na verdade ela não é tão rígida. A gente pode brincar mais com isso, pode brincar mais com os sentidos e significados.